motivo de muita alegria nesta manhã, mais um vídeo, para a honra e a glória do Senhor. Nesta manhã eu quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 7, seu versículo 1 em diante, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. É por isso que a humanidade do mundo, leve cativo a pastores, a cativos a apóstolos, cativo a bispo, cativo a missionário, obedecendo aí aos seus erros deles, acreditando aí que suas mentiras são verdade, porque eles estão aí na réplica de uma lei, a réplica de uma lei que já foi excluída por Jesus, de uma lei que já foi consumada por Jesus, de uma lei que já foi cumprida por Jesus, uma lei com sacerdote, uma lei com fariseu, uma lei com escribas, com homens, que durante a pregação de Jesus, eles não creram aí na verdade de Jesus, Obrigado aí, foram obrigados aí a condenar a Jesus à morte de cruz, Naquele tempo, aquelas pessoas que eram condenadas à morte de cruz, eles eram aqueles que tinham pecado mal mesmo, pecados que não tinha outra maneira, A condenação era ser pregado em uma cruz, Isso foi colocado em Jesus. Por exemplo, a condenação de alguém roubar, alguém ser ladrão, era morto pregado em uma cruz, E muitos atos, porque a lei é 613 pontos, E tinha pontos nessa lei que foi destruída por Jesus, que não existe mais, que os pastores estão ressuscitando a cada dia, que os filhos pecavam e era obrigado a ser morto para o pai. Era obrigado a deixar de viver, e o único para tirar a vida, para poder o filho deixar de viver, tinha de ser morto pelo pai. Tinha que o pai matar. Durante esses 613 pontos, havia um ponto que era nessa maneira triste, O seu pai ter que matar o seu filho, porque o filho não pode mais viver e não pode ser morto por outro homem, Que era essa mesma lei do dízimo, guardar o sábado, sacrificar em monte, esta mesma lei, de tudo ela é uma lei só, fazer jejum, Esta lei que também veio João batizando em água, Esta mesma lei também veio, Jesus aí ensinar a respeito de essa Páscoa, Jesus, ele fez a última Páscoa, era uma lei que o pessoal comia bode, carneiros, sacrificava em monte, Essa lei terrível que Deus não conseguiu salvar ninguém por ela, porque ninguém fez a coisa certa, Houve muitos homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, mas nenhum cumpriu a lei, Nenhum fez a verdadeiro ponto da lei,
todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, obrigando-se Deus a mandar o seu Filho amado para que morresse, dando aí a sua vida para resgatar a cada um, para que todos agora não fossem mais salvos pela lei, mas sim salvos pela graça. Nós não devemos fazer nada para ser salvos, porque nós não valia nada, nós não podia nada, nós não merecia nada, mas Deus, por a sua misericórdia, deu aí o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer, para sofrer, para ser maltratado, para que nós tivéssemos uma vida livre da perseguição, livre dos montes, livre dos templos, livre das adorações de homens, né, a homens. Então, neste momento, a palavra do Senhor, que permanece para sempre, nos faz entender que todas as adorações que estão adorando a homens seria uma adoração em vão, porque Deus coloca nas suas pregações no Evangelho, dizendo que não devemos servir a dois senhores. Servir a dois senhores significa, tem interpretadores aí interpretando que é a Deus e a Mamon, e dizendo que Mamon é o dinheiro. Ele está dizendo que não deve servir a Deus e a Mamon, porque Mamon não é o dinheiro, Mamon é homens que querem ser Deus, assim como o nosso bispo aqui do Brasil, que já perdeu todos os seus direitos na Angola, né? O governo de Angola entendeu aí o crime que esse tal bispo estava fazendo lá e, né, fez a maior parte que devia ser feita, né, expulsando todo esse ministério de lá, deste lugar, derrubando aí os seus templos, né, para ele ou vender, fazer qualquer coisa lá, mas não aceite essa pregação, porque a pregação enganou todo mundo lá, todo mundo perdeu tudo lá para dar para esse ministério, e Deus está dizendo que esses são Mamon, né? Missionário, apóstolo, no nosso tempo agora é Mamon. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, aqui no 7 de Romanos, no seu capítulo 1, versículo 2, diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Você está entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo por aqui? A lei de Moisés é uma mulher que os israelitas viviam casados com esta mulher, né? Mas morto esta mulher, os israelitas têm direito de casar com outra mulher, mas enquanto esta mulher está viva, né, eles têm de respeitar, têm de viver, têm de fazer o mandamento desta mulher. Mas esta mulher morta, ela tem o direito de casar com outro marido, né? Então, qual o outro marido que vem para que a lei, os israelitas casem? A lei da graça, né? A lei da graça é a outra mulher que casamos, que vivamos, né? Então, o ensinamento aqui está correto. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está
da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, irmão, nós não somos traidores. Ou seja, os pastores brasileiros estão traindo o marido, né? Então, aqui no versículo 3, os pastores brasileiros estão ensinando o povo a trair o marido. O nosso marido é a graça, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Os pastores brasileiros estão fazendo o povo trair com a lei de Moisés, que já é destruída, mesmo o marido morto. O pastor brasileiro estão fazendo o povo respeitar este marido morto e botar gaia, trair a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É essa a pregação que tem acontecido no Brasil. O 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vos estáis estás morto, né? Para a lei, pelo corpo de Cristo. Olha, isso é a palavra do Senhor, que nós estamos mortos para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo, para que sejas doutor daquele que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, né? Assim, a fim de que demos frutos para Deus. Nós estamos mortos, né? Todo mundo está morto para a lei, né? Para este marido de Moisés, né? Da lei de Moisés. Né? A lei de Moisés é o marido que morreu para nós, né? Mas nós estamos vivos para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Nós estamos casados com um marido vivo, né? Um marido vivo, que é a lei em Cristo Jesus, né? Paulo, lá mesmo no livro de Romanos, no 8 aqui, Romanos 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é a lei que vivemos. A lei do marido ressuscitado. A lei do marido vivo. A lei do marido que chama a graça. O 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Nós sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Eu quero aqui ainda deixar isso realmente mais claro, irmão, que Paulo está falando aqui, toda a palavra Paulo está dizendo nós, porque Paulo é judeu, Paulo vem da lei. Então, todo judeu, quando ele fala nós, ele está falando com esse povo judeu. Você e eu não pertencem a isso. Nós somos salvos da graça. O único resgatado de lá é Paulo. Nós já somos resgatados
na morte de Jesus. Nós nunca participemos desse pecado, dessa idolatria de lá. E por isso eu quero agradecer a oportunidade aqui, em nome de Jesus, que vocês ficam atentos.